Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lucilene Farias de Química e hoje nós vamos falar sobre todo esse capítulo que nós vimos sobre modelos atômicos, o átomo e a tabela periódica. Fazendo uma breve revisão, um resumo de todo esse estudo desenvolvido durante esse bimestre. Então, ao iniciar, nós falamos sobre o modelo atômico. Modelo atômico que foi ao longo da história resultado de observações e experimentos realizados por cientistas. O primeiro cientista foi Dalton. Lembram do Dalton? O Dalton que falava sobre a bola de bilhar. Ele dizia que os átomos eram esferas maciças, indestrutíveis e impenetráveis. Mas ele não sabia como explicar que os átomos se ligavam uns aos outros. Então ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria, o que fazia com que os átomos se ligassem aos outros. Anos mais tarde, Thomson ele elabora e comprova a existência de partículas de carga negativa nos átomos, conhecidas como elétrons. Ele considerou que os átomos eram nêutrons, formados por elétrons mergulhados em uma esfera com carga positiva. Então aqui tem o modelinho de Thomson, também ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, onde tem aqueles que tinham uma massa fluida positiva, incrustada, com cargas elétricas negativas, partículas negativas pelo meio. Então esse foi o modelo de Thomson que começa a trabalhar a natureza elétrica da matéria. Com o passar do tempo, novos experimentos de Ernest Rutherford observaram que existiam espaços vazios no átomo e que esse átomo não tinha uma massa ou era uma esfera rígida, maciça, que existiam espaços vazios. E ele propôs justamente o modelo nucleado, que ele faz até menção ao sistema solar. O que diz esse modelo? Os prótons estão concentrados aqui no núcleo do átomo e os elétrons girando em sua volta. Ele propôs esse modelo em 1911 e dizia que o átomo se dividia em duas regiões importantes, núcleo e eletrosfera. O núcleo, a região central onde ficam os prótons, que são as partículas de carga positiva. E a eletrosfera, a região mais externa, com elétrons, que é a carga negativa, girando ao seu redor. E alguns conceitos não eram interessantes. Por isso, esse modelo teve que ser aprimorado. Se aqui só tinha carga positiva, positivo com positivo, ocorre repulsão. Então, esse núcleo estaria instável. Com o passar do tempo, ao observar essas situações que ocorriam no modelo de Rutherford, ele foi aprimorado por Niels Bohr. Niels Bohr, Rutherford falava de uma eletrosfera quando os elétrons se giravam de forma desordenada. Niels Bohr disse que não, esses elétrons eles giravam em níveis de energia, Então, em órbitas circulares, então estavam circulando em volta do núcleo, em camadas ou níveis de energia diferentes. Então, tinha elétron que girava numa órbita circular ali mais próximo ao núcleo, outro mais afastado, como a gente vê aqui no exemplo, em órbitas circulares e elípticas de níveis de energia diferentes. Segundo Niels Bohr, quando um elétron ele absorve energia ou libera energia, ele pode se movimentar dentro desses níveis ou camadas de energia. E Chandelier, que veio dar sua contribuição um pouco mais tarde, que descobriu como é que era estabilizado o núcleo. Ele descobriu uma partícula atômica sem carga elétrica denominada nêutron, aqui representado pela bolinha azul. Essa carga, o nêutron, essa partícula, nêutron, ela equilibrava as cargas positivas, que são os prótons, no núcleo do átomo. Pronto, esse é o nosso modelo atômico atual, com núcleo e eletrosfera, onde no núcleo nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons.
Vamos a um exercício simples. Nos átomos neutros, o número de elétrons, que é a carga negativa, deve ser igual ao número de prótons, que é a carga positiva. Então, a gente considera neutro um sistema eletricamente neutro, porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Ok? Verificou-se, porém, que há situações em que um átomo neutro, letra A, perde um elétron e se torna um átomo com carga elétrica negativa, conhecida por íon. Bem, um átomo neutro ele pode sim ganhar ou perder elétrons. Ele se transforma sim em um íon. Mas qual seria o erro dessa questão? Quando um átomo perde elétron, ele perde carga positiva, já que essas quantidades são iguais, e ele ficaria com a carga elétrica positiva. Ele perde elétron, que é carga negativa, e aí ficaria com mais prótons, que é carga positiva. Então, ele ficaria com a carga elétrica positiva. Esse é o erro. B. Ganha um elétron e se torna um átomo com carga elétrica positiva? Não vou nem continuar. Se ele ganha elétron, ele ganha carga negativa. Logo, ele ficaria com carga elétrica negativa. Isso não seria conhecido por cátion, e sim por ânion. Por último, ganha um elétron e se torna um átomo com carga elétrica negativa, conhecida por ânion. Então, essa seria a certa resposta. Os átomos que se tornam íons são representados pelos símbolos mais ou menos, certo? Então, lembra que eles vão apresentar esses símbolos. O átomo de flúor, por exemplo, quando recebe um elétron, se torna um ânion. Então, nós temos aqui ó, um ânion, tá vendo? Ele fica com carga negativa. Sempre que o átomo deixa de ser neutro, ele recebendo ou perdendo elétrons, passa a ser considerado como um íon. No caso de perda de elétrons, ele se torna um íon de carga total positiva, porque ele perde elétron. No caso de ganhar elétron, ele se torna um íon com carga elétrica negativa, que nós chamamos de ânion. E o que torna os átomos diferentes? Determinando propriedades químicas e físicas específicas é. Então, o que vai fazer com que cada átomo seja diferente um do outro, com propriedades químicas e físicas diferentes? Um número determinado de prótons, um número de elétrons ou um número de nêutrons. Então, o que determina as características de um átomo é o número de prótons. O número de prótons de um átomo é conhecido como número atômico, representado pela letra Z. Um átomo é capaz de receber ou perder elétrons, tornando-se íon, porém, sem se tornar outro elemento químico. Porque a quantidade de prótons será sempre a mesma. Átomos de diferentes elementos químicos podem apresentar o mesmo número de nêutrons, assim como átomos de diferente número de nêutrons podem pertencer ao mesmo elemento químico. E o que é mais importante, o que determina a identidade do átomo? É sempre o número atômico, que é representado pelo número de prótons, ok? Há um modelo para representar as camadas de energia de um átomo, levando em consideração a sua distância do núcleo. Observe a tabela. Então, lembra daquelas camadinhas que nós estudamos? Então, ó, número de máximo de elétrons por camada nessa tabela. Então, nós temos aqui, ó, camada K, com 2 elétrons, a primeira camada, Al8, M18, N32, O32, P18, Q8. Há um modelo para representar as camadas de energia de um átomo, levando em consideração a sua distância do núcleo. Observe a tabela.
Então, aqui tem a tabela. Identifique a alternativa que representa a distribuição eletrônica de um átomo que tem Z igual a 19. Então, lembra das camadas? Nós vamos ter que distribuir 19 elétrons de acordo com a capacidade máxima de cada camada. Lembrando que a camada pode ter menos elétrons do que o que ela comporta, mas ela nunca pode ter a mais. Se tiver a mais, passa para a próxima camada. Então, vamos lá. Vamos distribuir 19 elétrons para poder saber qual dessas seria verdadeira. Vamos aqui na letra A. Ó. A letra A diz que tem a camada com 1. Camada K com 1. Mas a camada K comporta 2. Já começou errado, então essa não estaria correta. E quantos elétrons seriam aqui? Ó? 1 mais 8, 9, mais 8, 17, mais 2, 19. Beleza, mas aqui está errado, na camada K comporta 2, então tem que começar com 2. A segunda tem K2, certo, confere. L8, confere. São 10 elétrons distribuídos, 2 na primeira camada, 8 na segunda camada. E na camada M, tem 11. Se já tem 10, com 11 nós teríamos 21 elétrons, passa 19. E no C nós temos, ó, K2, tudo certinho, K2, L8, M8, N1. 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 1, 19, que era a quantidade que nós tínhamos que distribuir. Os elétrons devem ocupar primeiro a camada eletrônica mais próxima do núcleo. A camada K não pode ter mais de 2 elétrons, assim como a última não pode apresentar mais de 8, ok? Alguns elementos químicos são estáveis, ou seja, seus átomos emitem radiação e podem se transformar em outros átomos. As radiações são partículas de prótons e nêutrons que emitem ondas eletromagnéticas pelo núcleo desses átomos. Então, ó, esse é um exemplo, certo? Quando ocorre o choque entre elas, elas emitem energia que vão sendo emitidas e liberadas, ok? Então, só revendo aqui a animação mais uma vez. Então, ela emite uma onda eletromagnética que se choca entre os átomos e elas vão se emitindo e quebrando outros e se transformando em novos outros átomos. Isso nós chamamos de radiações, que são partículas de prótons e nêutrons, que são ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo desses átomos, certo? Prótons, nêutrons, etc. Bem, e a tabela periódica? A tabela periódica pode ser considerada como um modelo elaborado para organizar os elementos químicos de maneira lógica. Então, por exemplo, aqui nós temos a tabela periódica, ela tem 18 colunas e 7 linhas. Nós podemos chamar de coluna grupos ou famílias e as linhas de períodos ou linhas. Lembra das camadas que eu falava ainda agora? Camada K, L, M, N, O, P e Q são justamente 7 camadas e são equivalentes a esses períodos da tabela. Então, ó, na camada K, primeira camada, tem o hidrogênio, número atômico 1. Só tem um elétron, camada K com um elétron. O hélio aqui, número atômico 2. K2. A camada K só comporta 2 elétrons, então vamos para a segunda camada, camada L. Aí viriam os outros elementos. Lembrando que os átomos estão representados, né, organizados na tabela em ordem crescente de número atômico. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
e assim sucessivamente. Podemos perceber que toda tabela ela vai vir aqui, ó, com uma legenda, certo? Para essa tabela, cada tabela vai ter sua legenda. Sempre busque a legenda para saber quais são as informações sobre o elemento químico em cada quadradinho desse. Então, por exemplo, para essa tabela aqui o númerozinho que ficar aqui em cima é o número atômico. No meio o símbolo, aqui o nome e o peso atômico ou massa atômica do seu isótopo mais estável. E essas cores? Aqui essa tabela ela é bem colorida, mas no geral nós vamos ter o hidrogênio, o hidrogênio forma um grupo sozinho. Os metais, que são esses aqui, as duas primeiras, esses do meio, até esses verdinhos que tá aqui, certo? São todos metais. Os não metais e os gases nobres, que são essa última coluna. Aqui vem dizendo, ó, o verdinho, não metais. Tudo que tiver verdinho são não metais. Dessa coloração, são esses aqui. Ele ainda fala dos halogênios, que é a família dos halogênios, dos gases nobres, dos lantanídeos, dos actinídeos. Metais alcalinos terrosos, são esses aqui, ó, amarelinho. Metais alcalinos. E os metais de transição. Mas perceba que, ó, metais, metais, metais. Essa corzinha aqui, outros metais. Essa linha, os semimetais. E halogênios, gases nobres, eles são não metais, ok? Tem essa classificaçãozinha. Só aqui, uma situação só aqui. Aqui está falando que o sódio é um elemento químico pertencente aos metais do terceiro período que apresenta menor número de prótons. Então, vejam só. A gente viu que sempre fica metal, semimetal, não metal, gases nobres. Metal, semimetal, não metal e gases nobres. Percebam que as propriedades elas são periódicas, ou seja, elas se repetem ao longo dos períodos. Sempre vai ser metal, semimetal, não metal, gases nobres, metal, e sempre ela vai se repetindo. Por isso que nós dizemos que também ela é periódica, ok? Depois deste resumo, você diria que o uso dos modelos atômicos contribuiu para o seu aprendizado? A compreensão desses conceitos básicos relacionados à transformação da matéria, elas são importantíssimas e é o que vai dar base para a continuação dos nossos estudos. Valeu, até a próxima!